Vamos falar de um assunto pesado, mas super importante: o fascismo. Para mergulhar de cabeça nesse tema, entender de onde veio e por que atraiu tanta gente, a gente vai usar como guia o trabalho incrível do sociólogo Michael Mann. Pois é, essa é a grande questão. Hoje em dia, a palavra fascista virou quase um xingamento, né? Se usa para tudo que é lado. Mas para entender de verdade o que foi esse movimento, a gente precisa dar um passo para trás, limpar o terreno e buscar uma definição mais clara. E é exatamente aí que o trabalho do Michael Mann nos ajuda. O que vamos fazer aqui é basicamente destrinchar as principais ideias dele para entender o fascismo não como uma ofensa, mas como um movimento que existiu de verdade, com uma ideologia e com gente de carne e osso por trás. Então vamos lá. O ponto de partida do Mann é o seguinte: para entender o fascismo, a gente precisa levar os fascistas a sério. Calma, não é passar pano de jeito nenhum. É exatamente o contrário. É tentar entender o que se passava na cabeça dessas pessoas e em que tipo de mundo eles viviam para que essa ideia pudesse crescer. Essa citação do Mann é poderosa. O ponto central aqui é que o fascismo não nasceu de uma maldade pura e simples. Ele nasceu de gente que se enganava, que genuinamente acreditava que estava lutando por uma causa nobre e moral. Entender como nós, seres humanos, somos capazes de nos iludir dessa forma, isso é crucial. Ok, então como Manning define esse troço todo? Ele diz que é como uma família de movimentos. Eles podiam ser diferentes entre si, mas todos compartilhavam três ingredientes básicos. É quase como uma receita, sabe? Uma receita para catástrofe. E aqui estão eles, os três ingredientes. Primeiro, nacionalismo orgânico. Segundo, estatismo radical. E terceiro, paramilitarismo. Vamos abrir cada um desses para entender como essa mistura se tornou tão explosiva. O primeiro ingrediente, nacionalismo orgânico. Pensa assim, para eles, a nação não é só um país com um monte de gente dentro. É um corpo vivo, uma coisa só, com uma única vontade. E a consequência disso é brutal. Se a nação é um corpo, quem discorda não é um adversário político, é um câncer, é uma doença que precisa ser eliminada. Beleza, segundo ingrediente: estatismo radical. Se a nação é um corpo, o Estado é o cérebro que comanda tudo. E quando a gente diz tudo, é tudo mesmo. Os fascistas queriam um Estado total, que controlasse a economia, a cultura, a vida das famílias, tudo para servir a essa tal vontade nacional. E agora o terceiro ingrediente, que talvez seja o mais característico de todos, o paramilitarismo. A violência não vinha só do governo, da polícia ou do exército. Ela vinha de baixo, das ruas. Eram milícias, grupos de civis uniformizados como os camisas negras na Itália, que batiam, intimidavam e limpavam a nação dos seus inimigos. Era a vontade do povo em ação, na base da porrada. Mas caramba, de onde saiu tanta gente disposta a fazer isso? Essa citação que o Mann resgata explica muito. A Primeira Guerra Mundial foi uma escola de brutalidade. Ela criou uma geração inteira de jovens que se acostumaram com a violência extrema, com a morte. Foi o solo perfeito para essa semente do paramilitarismo germinar. Ok, então a gente tem os ingredientes. Mas para essa receita desandar de vez, faltava o ambiente certo. Faltava uma crise tão profunda, mas tão profunda, que abalou as estruturas da Europa inteira. Para a gente entender o tamanho dessa crise, é só olhar para esse choque de mentalidades. De um lado, você tem a democracia liberal, que é toda baseada na negociação, no compromisso, em aceitar que existem opiniões diferentes. Do outro, o fascismo, que enxergava o mundo em preto e branco. Para eles, não existiam oponentes, existiam inimigos. Não era sobre fazer acordos, era sobre impor uma pureza heróica. Eram dois mundos que não podiam coexistir. E essa mentalidade do tudo ou nada encontrou um lar. O Mann mostra como a Europa do pós-guerra estava basicamente rachada ao meio. Havia uma Europa do noroeste, mais rica, mais estável, mais democrática. E havia o resto, o centro, o leste e o sul do continente, onde a situação era muito mais precária e vulnerável. E os números não mentem, olha só que diferença. Na parte da Europa que acabou caindo no autoritarismo, a maioria das pessoas ainda trabalhava no campo, a renda per capita era quase um terço da outra, e a mortalidade infantil era mais do que o dobro. É nesse cenário de crise social e desespero que as soluções radicais começam a parecer atraentes. E não era só crise econômica, não. A crise política era gigantesca. Imagina a cena. Nasceram umas democracias novinhas, super frágeis. Só que as velhas estruturas de poder, o exército, a monarquia, a elite antiga continuavam lá, minando tudo por baixo dos panos. O Mann chama isso de estados duais.
Essa briga de foice entre um poder novo que não conseguia se impor e um poder antigo que se recusava a morrer. Certo, com esse cenário de crise total, fica a pergunta: quem eram as pessoas que embarcavam nessa ideia? Quem eram os membros desses movimentos? A resposta, de novo, talvez não seja bem a que a gente imagina. Existe aquele estereótipo, né, que o fascista era o dono da lojinha, o funcionário público, aquela classe média baixa, com medo de perder o pouco que tinha. Mas quando o Mani vai olhar os números de quem realmente se filiava aos partidos, a história é bem mais complicada. A verdade é que o fascismo conseguiu pescar em vários aquários. Sim, a classe média era o maior grupo, sem dúvida. Mas olha só, tinha uma parcela bem grande de trabalhadores, de gente do campo e, um ponto muito importante, uma quantidade enorme de jovens e estudantes. Definitivamente não era um movimento de uma classe só. E aí que está o pulo do gato do sucesso deles. A grande promessa do fascismo era: esquece essa briga de operário contra patrão, de rico contra pobre, somos todos uma nação, uma comunidade. Essa mensagem de unidade, de superar as velhas divisões, era música para os ouvidos de quem se sentia perdido e abandonado no meio da crise. E tudo isso nos leva, finalmente, à pergunta de $1 milhão. O fascismo foi uma coisa daquela época, um pesadelo histórico que ficou para trás. Ou ainda existem ecos dele nos dias de hoje? Aqui, o Mani faz uma distinção que ele considera crucial. Ele diz que, embora muitos movimentos de direita hoje tenham um nacionalismo parecido que ataca imigrantes, por exemplo, faltam os outros ingredientes da receita fascista. Muitos desses movimentos são contra um Estado grande, contra impostos, ou seja, o oposto do estatismo radical. E o mais importante de tudo, eles não têm um braço paramilitar organizado para sair quebrando tudo na rua. Portanto, a conclusão dele é bem direta. Usando essa definição rigorosa, com os 3 ingredientes, os movimentos populistas de hoje são outra coisa. Podem ser preocupantes, podem ter semelhanças, mas não são fascistas. A falta do Estado total e, principalmente, da violência paramilitar como método político cria uma barreira fundamental. Certo, mas então por que o fascismo clássico sumiu da Europa? Para Mann, a resposta é que, depois da Segunda Guerra, as democracias se fortaleceram. Elas aprenderam a lidar com os conflitos de classe de forma institucional, com sindicatos, partidos, negociações. Junte isso com a prosperidade econômica do pós-guerra, e a estabilidade que isso gerou tirou o oxigênio do discurso radical fascista. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A análise do Mann mostra que a melhor vacina contra o fascismo e outros extremismos é uma democracia saudável, que consegue absorver e gerenciar os conflitos da sociedade de forma pacífica. A grande questão que fica no ar, então, é: o que fazemos, hoje, para manter nossas instituições democráticas fortes e resilientes diante dos desafios do nosso tempo?